Todo início de temporada de balanços das empresas, eu sempre recebo essa demanda. Bruno, você tem algum checklist? Como é que a gente pode fazer a nossa própria interpretação em relação a esses resultados? Pensando nessa questão, nós traremos um pequeno ensaio. Vamos abordar então as empresas do setor de bancos, elétricas e também de seguros. E caso você perceba que ficou legal, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer do setor de saneamento e também de telecomunicação. Tudo bem? Vamos trazer aí alguns significados, algumas traduções e como é que você tem que avaliar. Será que quanto maior o índice de eficiência melhor ou quanto menor o índice de inadimplência pior? Essas e outras perguntas você vai acabar tendo resposta ao longo desse vídeo. E eu espero que te ajude na sua tomada de decisão. Vamos lá então? Sempre lembrando que a gente utiliza a estratégia do AGF, na plataforma do AGF+, que é o jeito Barsi de investir. Boas empresas, pagadoras de dividendos, que tenham aí a sua perenidade, a sua previsibilidade em algum grau bem estabelecido. E se você ainda não é inscrito no canal de acionista, já deixa aqui a sua inscrição, é só clicar no botãozinho inscrever-se, porque a gente sempre traz 3 vezes por semana algum conteúdo abordando tanto a estratégia como essas empresas que estão nesses setores aqui. Vamos começar então pelos de bancos, depois elétricas e finalizaremos ali com o de seguros. E eu queria um feedback de vocês já de antemão, que é o seguinte: veja se esse checklist fez sentido para você e assim que forem saindo os balanços, tenta seguir e depois você me fala se está funcionando ou não, ou se você tem ali até alguma sugestão para a gente poder melhorar esse material. Pode ser? Bancos. Bom, não tem jeito. Se algum segmento no nosso país sempre ganha dinheiro, é o setor de bancos, né? Mas aí é ponto passivo, a gente nem vai discutir muito. Quando a economia está subindo, está muito bem, os bancos ganham demais, e quando a economia vai mal, eles ganham, mas ganham menos. Mas da onde que vem o nosso dividendo? Essa percepção você tem que aplicar em todas as outras empresas e em todos os outros setores. Na questão dos bancos, o dividendo vem do lucro líquido. Então, você tem que acompanhar essa métrica, não tem jeito. Principalmente como ela está se comportando ao longo dos últimos anos e também nos últimos trimestres. E aqui cabe até um pequeno adendo, já que muita gente fica com essa dúvida, né? Bruno, eu tenho que comparar com o último trimestre, com o trimestre correspondente, ou eu só tenho que fazer aquela visão mais macro, pegando aí o acumulado dos últimos 12 meses? Eu vou ser muito franco, isso vai depender demais do modelo de negócio. Em relação aos bancos, não há tanta sazonalidade assim, ou seja, há uma demanda praticamente estável, com alguns pequenos picos, mas relativamente estável ao longo dos 12 meses. Portanto, você pode comparar assim com o último trimestre, não tem problema nenhum, mas vale a pena você ficar um pouquinho atento, principalmente na virada de ano. O último trimestre, o quarto, e também com o primeiro trimestre. Geralmente a gente pode encontrar alguma pequena distorção sazonal. No restante, mete bronca que tá tudo bem. E se você me perguntar qual que eu prefiro, eu sempre gosto de olhar o trimestre correspondente. Por várias questões, uma delas é até a lógica, né? Se você vai comparar alguns períodos, esses períodos eles têm que ter algumas equivalências. E nada melhor do que você pegar o mesmo período, o mesmo trimestre em relação ao ano anterior, sempre colocando alguns ajustes. Quer um pequeno exemplo? Quando a gente olha ali a questão de 2020, tá? Aquela crise sanitária no mundo inteiro. O primeiro trimestre das empresas não foi tão afetado quanto o segundo trimestre. E aí você fala assim, putz, então se eu estou avaliando o segundo trimestre, eu não vou pegar o anterior, porque nós tivemos um evento mundial não recorrente. Eu vou olhar com o segundo trimestre do ano de 2019. Nesse caso, também não, porque era um movimento muito atípico. Fique atento a essas grandes correções que podem acontecer. Um outro caso um pouco mais recente foi o lance das Americanas, que bateu com muita força, principalmente no quarto trimestre de 2022. Se você fizer uma comparação com o primeiro trimestre de 2023, muita coisa vai dar distorcida. Opa, então é melhor eu olhar com o primeiro trimestre de 2022? Talvez sim. Percebam então que não é algo tão direto, vai depender de você ir acompanhar o segmento como um todo, com uma visão mais ampla. Tá certo? Bom,
ROI ou RSPL, Retorno sobre Patrimônio Líquido. Isso aqui é uma métrica de rentabilidade extremamente interessante para a gente entender se aquele negócio ele é efetivamente rentável ou não. É a única métrica? De jeito nenhum, mas é um excelente termômetro. Então, pensando em como que eles lidam com o dinheiro deles, como que eles lidam com a parte operacional e, como eu acabei de citar, com a parte financeira, que às vezes acaba sendo a mesma coisa, como no caso dos bancos, em grande medida, você pode olhar para o ROI e falar assim, peraí, eu quero um ROI elevado. Mas o que é um ROI elevado? Acima de 10%? Acima de 20%? De 30%? E aí vem a comparação histórica. Nessa métrica aqui eu gosto muito de olhar a média dos últimos anos. Tem vários estudos, inclusive tem um vídeo que nós fizemos uma comparação de 15 anos dos grandes bancões. Eu vou deixar aqui como sugestão para você entender um pouquinho mais de calma qual que tem sido a tendência de cada um desses grandes players. Alguns estão em franca queda, outros tinham uma rentabilidade, um ROI muito baixo e agora estão disparando, e outras, né, curiosamente, um banco público atingindo rentabilidade maior do que banco privado. Bom, isso aí você vai conseguir olhar direitinho para que você faça uma métrica até pessoal. Eu vou olhar em relação ao segmento dos bancões ou eu vou comparar em relação ao próprio ROI histórico desse banco. Vai depender aí de você, tá certo? E para não fugir da pergunta, né? Eu, Bruno, particularmente olhando para o Banco do Brasil, gosto de um ROI acima de 18%. Tudo bem? Indo para o próximo tópico, nós temos aqui a margem financeira bruta e também nós temos aqui a receita de serviços. Esses dois grandes pontos eles estão relacionados a tudo aquilo que vai entrar no seu banco. Então, é a receita de uma maneira geral dita aí, é como que a gente vai poder trabalhar esse dinheiro dentro do banco, seja ali com seus diversos serviços e produtos financeiros que ele está oferecendo, ele consegue captar essa grana e como é que isso vai ser convertido em lucro. É claro que se você tiver uma operação eficiente, você vai depender basicamente daquilo que está entrando. Tendo uma margem financeira bruta, por exemplo, elevada, com uma boa eficiência, você tende a ter um resultado de lucro líquido muito interessante. Então, de maneira bem geral assim, a margem financeira bruta e também a receita de serviços, aqui entra até como um pequeno adendo, né? O pessoal falava que com as fintechs isso ia acabar, ia ser tudo zerado, e no entanto, você vai reparar que nos grandes bancões, eles acabam tendo um valor bilionário anualmente. Então, ainda assim, tem bastante coisa para ser cobrada em termos de serviço. Outro ponto aqui que é importante a gente entender, que já é até quase que um subgrupo, já que boa parte da margem financeira bruta, ela vem das suas operações de crédito. Você tem que entender qual que é o perfil da carteira. Como assim, Bruno? Você está com um bancão que ele é exposto à pessoa física, à pessoa jurídica. Uma outra pergunta que você pode fazer é, esse tipo de crédito, ele tem uma preponderância muito grande daquele famoso tipo que é o consignado, que já é descontado diretamente na folha do pagamento do funcionário. Enfim, e aqui trazendo um outro exemplo para vocês de empresa, nós temos um banco, não é bancão, mas é um banco relevante. O Banco ABC, ele foca basicamente em pessoas jurídicas. E aí lá ele acaba segmentando em 3 grandes grupos. Inclusive nós fazemos aqui o balanço do Banco ABC. É só você dar uma olhadinha aqui que você vai ver o primeiro trimestre de 2023. Tudo bem? Já o Banco do Brasil, que é novamente a minha maior posição na carteira, a minha carteira pessoal é a minha carteira pública aqui do Vida de Acionista. Eu gosto muito do Banco do Brasil justamente porque ele faz um mix de pessoas físicas, jurídicas e agronegócio de uma maneira bem equilibrada. Então a gente sabe que eventualmente, dependendo do que a gente está vivendo, algum desses grandes setores de clientes, eles acabam sendo mais penalizados, mas a gente espera encontrar alguma oportunidade em algum outro setor. Então, gosto desse mix, desse equilíbrio. E como desdobramento dessa qualidade da carteira de crédito, nós temos o índice de inadimplência. Em vários vídeos em que a gente traz alguma interpretação de balanço de bancos, a gente aborda muito essa questão da inadimplência, porque esse sim pode ser um calcanhar de Aquiles. Pouco provável que num bancão isso vá acabar com o negócio, mas em bancos menores, em bancos medianos, isso aí bate com força no resultado. Então a gente tem que ficar muito atento. O que seria inadimplência? Geralmente eles fazem uma separação em 2 grandes grupos, mas a princípio a gente sempre vai olhar, pelo menos no primeiro momento, para a inadimplência acima de 90 dias, que significa, em última instância, um dinheiro perdido. Então essas instituições, elas olham a inadimplência de curto prazo e falam assim, bom, peraí, eu preciso mudar esse meu perfil de longo prazo dos inadimplentes.
vou fazer alguma mudança na minha política de concessão de crédito. Isso deve ser refletido inicialmente nessa inadimplência de curto prazo e a gente espera que esse valor ele seja gradativamente transposto para a inadimplência de 90 dias. Deu para entender? Então por isso que é legal você dar uma olhada nesses dois intervalos. Mas para mim o que mais pesa mesmo é a inadimplência acima de 90. E já que a gente está falando de inadimplência, nós temos aqui a PCLD, que é expressada aí principalmente no Banco do Brasil, ou a famosa PDD, que está relacionado a um provisionamento de devedores duvidosos. Bruno, o que significa isso? De uma forma bem simples de poder explicar isso aqui, você pode interpretar como uma reserva de emergência. Como assim? Vamos lá. Imagina que eu sou um banco, é o Banco VDA, tudo bem? E eu vou emprestar para você que está assistindo esse vídeo o valor de R$100 mil. Tem vários termos aí, alguns contratos são assinados, né? Algumas avaliações são realizadas, mas no frigir dos ovos eu fui lá e desembolsei daqui do banco, VDA, para você os 100 mil. O que acaba sendo o PDD? Dependendo do grau de qualidade que você se enquadra na questão da concessão do crédito, existe toda uma diretriz para que eu faça uma pequena reserva desse dinheiro que eu te emprestei, considerando que você pode provavelmente não me pagar. Se você for uma qualidade H, que é a pior, eu tenho que provisionar R$100 mil. Se você for uma qualidade A, que é uma das mais altas, eu vou provisionar uma porcentagem muito pequena. Nesse caso, você teria que olhar com calma como é que funcionam essas regras, lembrando que até mesmo que o banco, por mais que isso venha do Banco Central, cada banco pode fazer a classificação que quiser dentro de um certo limite dos seus clientes. E aí vamos supor que para cliente A nós tenhamos que guardar ali 5% no máximo. Esses 5%, então, eu deveria deixar provisionado aqui para mim R$5 mil. E como é que isso vai funcionar no balanço? Bom, eu tive que guardar 5 mil, certo? Eu te emprestei o 100, eu espero receber o valor total acrescido de juros, que é onde vai estar boa parte do meu lucro enquanto banco. Mas eu já deixei reservado 5 mil. Portanto, esse é o meu PDD. Ele entra com um valor que vai ser diminuído do meu lucro do trimestre. E qual que é o grande desdobramento de todo esse racional? Quando você tem um índice de inadimplência subindo, uma qualidade do crédito cada vez caindo mais, com clientes que potencialmente têm uma chance grande de não pagar os seus empréstimos, você acaba tendo a necessidade de provisionar cada vez mais. E esse provisionamento elevado, ele vai corroendo o seu lucro líquido do trimestre. Mas temos o lado positivo. E qual que é? Porventura, você, que eu te emprestei aqueles R$100 mil, passou o tempo e você não deu o calote em mim. Você me pagou tudo bonitinho e, além disso, pagou inclusive os juros. Deu tudo certo. Quando isso vai se consolidando, aqueles R$5 mil que eu tinha guardado, provisionado, eu acabo devolvendo para aquele trimestre correspondente como uma forma de lucro. Deu para entender? É bem interessante isso, que a gente não pode contar necessariamente como um dinheiro perdido. É só um provisionamento. Passou aquele momento de caos, de incerteza, de insegurança, isso pode virar lucro. Tudo bem? E aí, um outro ponto interessante de a gente sempre observar nessas empresas é o quesito despesas administrativas. Basicamente, a gente espera fazer uma comparação com a inflação do período e não confunda, por favor, e isso eu sempre vou trazer para vocês bem bonitinho, bem claro, nesses slides relacionados às saídas, tá? É em relação ao seguinte, olhe o intervalo de 12 meses da inflação. Por quê? Tem um povo aí que acaba confundindo e coloca a inflação acumulada de 2023. Mas nós só tivemos aí, referente ao próximo ciclo de balanços, por exemplo, 6 meses. E aí você vai ter uma visão muito distorcida. O que você tem que considerar? Esse trimestre e os 3 anteriores. A gente entra lá no site do governo, vê a inflação dos últimos 12 meses e aí a gente faz o comparativo. Bom, peraí, a inflação subiu 6%? Se a despesa administrativa subiu algo muito próximo, 6, 7, até 8, talvez mais ou menos, tá tudo bem, é isso mesmo, é o que a gente vai esperar. Agora, se de repente a inflação nesse período foi, sei lá, de 6% também, e você teve uma despesa administrativa subindo 10, 15, 20, 30%, opa, você vai ter que parar e ler com calma quais foram as justificativas para isso acontecer. E já deixo bem claro, tá? Pode acontecer e ser um evento não recorrente completamente saudável para a empresa. Ou seja, é um movimento natural. No curto prazo parece que é uma tragédia, mas tem todo um desdobramento positivo. A gente pode imaginar aqui, por exemplo, com o início de novas operações, ou uma nova equipe começou a trabalhar num novo tipo de produto, de serviço.
Entendeu? Então você vai ter um aumento pontual das despesas administrativas, mas quando esses projetos que estão sendo mais custosos, eles começarem a trazer uma receita para a empresa, você tende a ter essa despesa administrativa normalizada. E para fechar, algo que eu gosto bastante de falar que gera muita dúvida é a questão do índice de eficiência. Já vou deixar bem claro para vocês, quanto menor, melhor, quanto maior, pior. Fica um pouco contraditório porque a gente fala, pô, o índice de eficiência de 100%, a empresa é 100% eficiente? Não, ela é 0%, ok? Grava esse contraditório que daí você vai ficar bem tranquilo. Banco do Brasil, né, que é o banco que eu pego como exemplo aqui, ele está apresentando o menor índice de eficiência de toda a sua história. Ele está altamente eficiente, sacou? Como é que a gente vai fazer essa comparação? Da mesma maneira como eu falei com vocês em relação ao ROE. Tente olhar o histórico do próprio banco. Ou, se você quiser, pode olhar também o histórico do segmento como um todo. Mas fica um pouco complicado você olhar o índice de eficiência em relação, por exemplo, do Banco do Brasil com o Banrisul. Até porque eles têm tamanhos diferentes, né? Mas o índice de eficiência tende a ser muito diferente. E por quê? Por mais que o modelo de negócios seja muito sobreposto, ganhar dinheiro emprestando aqui e ali, eles têm clientes diferentes. A qualidade, as condições dos empréstimos, elas são diferentes. A amplitude, o acesso, a expansão, a capilaridade deles também é diferente. Então, fica um pouco complicado. Mas em linhas gerais, o índice de eficiência é uma boa métrica comparativa sim, desde que você faça esses ajustes, mas eu prefiro olhar sempre o retrospectivo do próprio negócio. Ficou um pouquinho longo, né? Mas a ideia é essa. Eu estou tentando fazer um vídeo consultivo para que vocês possam assistir várias vezes, caso fique alguma dúvida ao ler algum balanço de banco. Se tiver alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários, como por exemplo, pô Bruno, acho que seria legal a gente colocar aí, por exemplo, o índice de Basileia, que mostra um pouquinho da alavancagem da empresa, né, do banco e tudo mais. Eu não coloquei aqui, tem alguns motivos, porque em geral, quando você percebe que esses indicadores, eles estão indo mal, o índice de Basileia também tende a ir mal, tá? Então, fica um pouco redundante. Eu gosto de olhar para esses lados operacionais aqui. Mas não seria algo ruim não, tá? Caso vocês enxerguem outras métricas aí bacanas pra gente colocar, só deixar nos comentários. Tudo bem? Ufa! Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês em relação àquele checklist inicial. Quais os principais pontos que você precisa ficar sempre atento em relação aos bancos. Fica também como uma sugestão você tirar um print e salvar no celular, caso você queira acompanhar o próprio balanço trimestral da empresa em si. Coloque ali essas principais métricas que você tem que avaliar para enxergar, putz, está indo bem, está indo mal, como é que está se saindo em relação aos últimos trimestres. Enfim, com calma e com elegância, todo mundo vai acabar tendo uma leitura cada vez mais madura em relação a essas empresas. E se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aqui nos comentários se vocês querem dos outros setores e também fiquem tranquilos, segunda, quarta e sexta nós teremos vídeos ou teóricos relacionados a dividendos ou certamente algum balanço de uma empresa relacionada a esse mundo previdenciário. Então, até o próximo vídeo.